Então, hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo que temos aplicado durante essas semanas e vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 9. Temos lido já vários textos nessa caminhada e hoje vamos ler o Evangelho de João no capítulo 9 e conectar com alguns eventos que estão registrados na Bíblia e que são realmente fundamentais para que entendamos este sinal que está aqui registrado no Evangelho de João. Diz assim o texto: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que este nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntaram: não é este o que assentava pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, nos colocamos à disposição do teu Espírito, pedimos que o Senhor tenha liberdade de falar ao nosso coração, de nos instruir, de nos edificar, de permitir que essa palavra, como espada de dois gumes, possa tratar o nosso coração, possa curar nossas feridas, possa abrir o nosso entendimento, possa nos pastorear nessa noite por meio daquilo que é transmitido nessas palavras registradas pelo evangelista João. Nós oramos, ó Deus querido, para que sejamos fortalecidos, edificados, transformados pela tua palavra e, ó Deus, junto com tudo isso, possamos ser equipados para cumprir o nosso ministério, para fazer a tua vontade como pastores, como líderes, como discipuladores no exercício do nosso ministério, da nossa liderança. Nós oramos a ti no nome de Jesus. Amém e amém. Quando nós lemos esse texto, nós inevitavelmente somos atraídos de imediato para olhar e prestar atenção no milagre, porque o milagre sempre é atrativo. O milagre revela a soberania de Deus, revela a onipotência de Deus, revela a capacidade de Deus de ultrapassar os limites naturais das leis físicas, das leis que regem a nossa natureza física e até mesmo o universo físico, e isso impressiona qualquer pessoa. Quando você vê Jesus andando sobre as águas, quando você vê Jesus abrindo a vista de um cego, quando você vê Jesus multiplicando pães, tudo isso chama atenção, e a tendência natural de todos nós é voltarmos os nossos olhos para o milagre, e quando fazemos isso, nós perdemos a mensagem que o milagre acompanha, que acompanha o milagre, perdemos a mensagem que vem logo em seguida nos discursos, nos debates que surgem em decorrência desse milagre, desse sinal. Então, esse sinal é um sinal poderoso, eu chamo de sinal porque João usa termos aqui que se relacionam com sinais, e ele não usa a palavra milagre, ele não registra em nenhum dos textos algum tipo de manifestação demoníaca ou expulsão de demônios, exorcismo, ele não faz isso em lugar nenhum, mas ele usa todos esses eventos milagrosos que Jesus esteve envolvido, para que, por meio deles, os judeus pudessem crer que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor, o Messias enviado. E nós temos falado essa palavra em três perspectivas. Temos analisado ela na conexão com o Velho Testamento, temos analisado também em relação ao confronto com a religião judaica, todas as mensagens de Jesus, todos os sinais, confrontou em algum aspecto, de alguma forma, a postura dos judeus em relação a Jesus,
e também buscamos nesses textos um consolo de Deus para a igreja dele, para nós nos nossos dias, assim como também esse evento consolou o povo de Deus naquele tempo, quando esse evento aconteceu. Então, a nossa proposta é trabalhar dessa maneira e entender esse texto nessa perspectiva. Você não pode ler o Evangelho de João no capítulo 9 sem considerar o que aconteceu no capítulo 8, porque o capítulo 8 ele é um prelúdio, ele é um tempo que introduz, de certa forma, esse conflito que é narrado a partir do capítulo 9 de João. A situação começa quando algumas autoridades da lei trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério, e Jesus deu aquela palavra dizendo: olha, se alguém dentre vós não tiver nenhum pecado, lance a primeira pedra. E a Bíblia fala que os homens foram saindo a partir dos mais velhos, certamente porque quanto mais velho, mais pecado, e eles foram embora, e aquela mulher ficou sozinha, e Jesus pergunta: ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E ele fala: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Daí a pouco você vai ver nesse mesmo texto, logo em seguida, Jesus se declarando ser a luz do mundo. E quando ele fala: eu sou a luz do mundo, e ele usa a palavra eu sou para introduzir esse conceito de que ele é a luz do mundo, e ao falar isso, ele se coloca na posição de Deus, ele assume uma natureza divina, uma postura divina diante daquele povo. Então, essa palavra de Jesus desencadeou um debate. E aí, opa, olha o que está acontecendo aqui, meu telefone disparando. Então, desencadeou um debate entre Jesus e os judeus, que não podiam ouvir aquela declaração, porque era uma declaração blasfema na perspectiva deles. E Jesus começa um diálogo com eles, uma discussão bem acirrada, e à medida que Jesus vai conduzindo aquela discussão, vai mostrando que ele era o Messias, vai mostrando os atributos dele, mostrando que ele tinha autoridade, mostrando que ele sabia quem ele era, de onde ele veio, por isso ele tinha autoridade para dar testemunho dele próprio. Aquela discussão vai seguindo e ela termina no final do capítulo 8, quando Jesus declara o seguinte: antes que Abraão existisse, eu sou. Você vai ver que naquele discurso, Jesus algumas vezes foi acusado de endemoniado, ele foi acusado de samaritano. Era quase pior do que xingar a mãe de uma pessoa naquele tempo. Era certamente pior do que xingar a mãe de uma pessoa naquele tempo. Então ele foi acusado de samaritano porque ele realmente fez declarações que chocaram os judeus, que chocaram a religião judaica. Essa situação, esse conflito que acontece no capítulo 8, introduz o capítulo 9, mostrando que os judeus não podiam reconhecer Jesus como Deus. Eles estavam cegos para essa possibilidade de que Jesus, aquele homem judeu que nasceu entre eles, que cresceu entre eles, pudesse ser Deus, pudesse ser o Messias, pudesse ser o Salvador do mundo. Então, logo em seguida, no capítulo 9, João introduz a história de um homem cego. Esse homem estava cego, e como o texto diz, a história começa com uma pergunta. Olha bem, a partir do versículo 1 começa assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que este nascesse cego? Então, nessa introdução da história, Jesus viu o homem cego, não falou nada. Certamente Jesus, nas suas outras idas a Jerusalém, provavelmente já tinha passado perto desse cego outras vezes. A cidade estava lotada de pessoas, era um tempo de Páscoa, a cidade tinha talvez uns 100 mil visitantes, e a cidade já era cheia, então isso deixava o ambiente completamente superlotado de pessoas transitando. Os judeus, naquele contexto, eram bastante preconceituosos em relação aos doentes, aleijados, em relação às pessoas que eram leprosas. Tinham regras para que elas não se misturassem, para que não houvesse contaminação, mas com relação ao cego que não podia contaminar de nenhuma forma, havia aquele estigma de que ele era cego por conta de algum pecado que ele tivesse cometido, ou seus pais provavelmente cometeram, e por isso ele estava debaixo de uma maldição,
e por isso ele não era bem-vindo. Certamente, se alguém o visse no meio da multidão, poderia apedrejá-lo, poderia bater nele de alguma forma, ou envergonhá-lo, humilhá-lo. Então, ele não era muito bem-vindo nesses ambientes públicos. E Jesus, então, caminhando com os discípulos, viu aquele cego. Os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou aquele? Este ou seus pais, para que este nascesse cego? E aí, essa conexão, essa questão, essa pergunta dos discípulos cria uma conexão com um conceito antigo, como, por exemplo, aquela história registrada também em Samuel, 1 Samuel, quando Davi perde o seu filho, aquele filho que foi fruto de um pecado de adultério de Davi e a mulher de Urias, Davi e Betseba, aquele pecado que desencadeou numa consequência assim devastadora para a família de Davi, mas começando com a morte do próprio filho, que foi fruto daquele pecado. Então eles pensaram: Davi pecou com Betseba, a consequência foi a morte do filho. Então, logo quando nós pecamos, o filho pode sofrer a consequência. Essa conclusão lógica que os judeus fizeram a respeito desse pecado, porque também haviam declarações na Bíblia, em Deuteronômio, em Números, em outros lugares da Bíblia, Jeremias, que falavam a respeito dessa relação do pecado do pai com os filhos. Às vezes o pai peca, mas a descendência recebe a consequência daqueles pecados, as maldições que são passadas. Algumas pessoas negam esses fatos. A gente crê que a cruz do Calvário cancela completamente toda e qualquer maldição, mas a natureza pecaminosa é uma herança que nós recebemos de Adão, e ela é passada de pai para filho, ela é passada de avô para neto. Inevitavelmente, existem coisas que nós herdamos, mesmo sabendo que Jesus já levou sobre si toda a maldição naquela cruz. Então, isso é um fato inevitável. E os discípulos, então, vendo aquela situação, eles perguntam: quem pecou? A pergunta deles não era uma pergunta infundada. A pergunta era baseada numa crença comum que os judeus tinham, que os sacerdotes tinham, que os doutores da lei tinham naquele tempo. E certamente, quando João registra isso aqui, João está validando aquele pensamento que normalmente a elite religiosa tinha, e a grande maioria dos judeus também tinham, porque era passado nas sinagogas, no templo, nos ensinamentos que eles tinham, esse conceito. Então, eles tinham essa ideia de que alguém pecou e, por isso, o pecado daquela pessoa trouxe consequência. A consequência era o que se podia ver fisicamente manifesto na vida daquele cego, que era a própria privação da sua vista. Ele era um homem cego por conta de um pecado que o seu pai ou a sua mãe, ou talvez ele próprio, tinha pecado. O problema é que ele não podia ter pecado, porque se ele nasceu cego, a maldição, vamos dizer assim, a doença já veio do ventre, era um problema congênito. Então, se ele já nasceu cego, então ele não podia ter pecado antes de ter nascido, para então ser vítima dessa maldição. Provavelmente, então, o pecado era do seu pai e da sua mãe. Essa era a conclusão básica que eles tinham a respeito de situações como essas. E aí, na expectativa de que Jesus dissesse: olha, ele pecou, ou então o seu pai pecou, ou talvez o seu bisavô pecou, e por isso ele nasceu cego, Jesus quebra esse conceito dizendo o seguinte: nem ele pecou, nem os pais dele pecou. Na verdade, a cegueira desse homem é para que se manifeste nele a glória de Deus, ou as obras de Deus. E aí os discípulos ficaram sem entender nada, porque esse conceito eles não tinham. Eles só tinham o conceito de que ou o pai pecou ou eles pecaram. Mas essa declaração de Jesus abre um horizonte novo para eles em relação a como Deus enxerga o pecado, ou, na verdade, como Deus enxerga o problema do sofrimento humano. Essa questão foi levantada por Jó, ela foi levantada por Jeremias, ela foi levantada por outros autores da Bíblia, os salmistas mesmo, o próprio salmista Davi muitas vezes levantou questões em relação ao sofrimento humano, e a gente não sabe exatamente todas as respostas para por que o homem sofre, mas Jesus faz uma declaração em relação a esse cego em especial, dizendo: olha, nem ele pecou, nem o pai pecou, mas isso aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Essa declaração de Jesus precisa ser
pontuado algumas coisas aqui. Primeiro, Jesus não está negando o fato de que nós nascemos em pecado. Esse homem era pecador, o pai dele era pecador, a mãe era pecadora, e, inevitavelmente, eles tinham culpas de pecados por serem pecadores. Mas não quer dizer que a cegueira desse homem aconteceu por conta disso. A cegueira dele, na verdade, segundo o que Jesus declara, tinha um propósito muito mais nobre. O propósito era que nele manifestasse as obras de Deus. E isso mudou a perspectiva dos discípulos, mudou a perspectiva de todos que criam nesse conceito até aquela data. Então, Jesus, diante dessa declaração, ele já toma a iniciativa de curar o cego. Ele faz o seguinte, ele diz, olha, enquanto é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. Noite na Bíblia, especialmente no Evangelho de João, está muito relacionado com falta de conhecimento, está muito relacionado com a ausência de revelação, com a ausência de conhecimento de Deus. Você vai ver o Evangelho de João começando dizendo assim, olha, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas do que a luz. Justamente porque, o texto diz, porque as suas obras eram más. Mas essa declaração de que a luz veio ao mundo é uma referência a Jesus e ao conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus veio ao mundo, o próprio Deus se revelou ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, a ausência de Deus, a ausência de Jesus, do que a luz que traria todo o entendimento e todo o conhecimento que eles precisavam saber a respeito de Deus. E aí Jesus, diante disso, ele fala assim, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Essa declaração, eu sou a luz do mundo, é mais uma conexão com aquela declaração de Êxodo, capítulo 3, quando Deus fala para Moisés assim, olha, diga a Faraó, eu sou, me enviou a vós. Essa palavra é, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E aí, a Bíblia fala que, dito isto, ele cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e lhe disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado, ele foi, lavou-se e voltou vendo. Essa declaração de Jesus, ao fazer o lodo e colocar nos olhos daquele cego, podia ser vista de muitas maneiras. Uma delas é o seguinte, o cego, naquele contexto judaico, vítima de vários preconceitos da própria população, dos próprios compatriotas dele. Certamente, quando ele ouviu Jesus cuspir na terra, fazer lodo e colocar nos olhos dele, ele podia pensar que isso era uma brincadeira. Ele podia pensar que Jesus estava zombando dele porque era comum o judeu ver um aleijado, ver um cego, ver uma pessoa com deficiência física e cuspir nele. Esse era um hábito de retaliação, de bullying que os judeus faziam com relação às pessoas menos favorecidas, as pessoas miseráveis que estavam debaixo de algum problema de saúde, como esse era o caso do cego. Então, quando Jesus pega a saliva e joga no rosto daquele homem, aquele homem podia pensar que era uma brincadeira, mas talvez ele não tenha pensado isso por causa da explicação que Jesus havia dado aos discípulos, quando ele disse o seguinte, olha, nem esse pecou, nem o seu pai, mas isso aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então, essa declaração certamente abriu o entendimento daquele cego, que passou talvez a ter uma esperança de que Deus pudesse transformar aquela maldição em bênção, transformar aquela enfermidade num instrumento, ou num meio dele vir a glorificar a Deus. Talvez o sonho dele é entrar na sinagoga, participar de uma reunião no templo, o sonho dele é fazer parte da sociedade judaica naquele tempo e, de repente, a cura da sua visão pudesse abrir essas possibilidades para ele. Então, ele podia ficar retraído em relação à proximidade de Jesus, de colocar o lodo no seu rosto, mas essa declaração de Jesus pode ter aberto o seu entendimento e ele pôde então receber esse estranho meio de Jesus curar um cego, cuspir na terra, fazer lodo e colocar nos seus olhos. Bom, o outro problema que a gente vê nessa história é como esse cego foi até o tanque de Siloé. Algumas pessoas
declaram que era praticamente impossível, naqueles dias das festas judaicas, esse homem ter conseguido caminhar mais ou menos 3 quartos de milha, talvez aproximadamente 1 quilômetro, ou próximo de 1 quilômetro, caminhar essa distância, ou menos um pouco de 1 quilômetro, 800 metros mais ou menos, para ir até o tanque, no meio daquela multidão que estava superlotando a cidade, passar no meio daquelas pessoas sem ter uma direção clara, sendo talvez agredido pelas pessoas, apedrejado, cuspido, xingado, certamente seria um desafio muito grande. Teve uma pessoa que fez uma sugestão super interessante, embora isso é apenas uma suposição, mas ele disse o seguinte: aquele outro homem que Jesus curou da cegueira, lá no Evangelho de Marcos, que Jesus curou ele em estágios, porque a cura dele não aconteceu de imediato. Jesus primeiro ministrou a cura e ele falou que via os homens como árvore, depois Jesus ministrou de novo a cura e ele então ficou completamente curado. Aquele homem provavelmente estava em Jerusalém para participar da festa da Páscoa, porque certamente era a primeira vez que ele teria a oportunidade de estar vendo a Páscoa, porque agora ele não era mais cego, ele podia se reunir à comunidade judaica. E aí, lá em Levítico, dizia que os cegos não deveriam servir o pão do Senhor. Então, ele estava excluído dessa possibilidade. Mas agora, não. Agora ele estava curado. E se esse homem estava ali, acompanhando Jesus, naquela festa da Páscoa, certamente ele pode ter sido o guia daquele cego de nascença até a fonte de Siloé. Mas se não foi esse o caso, pode ter sido qualquer outro, um dos discípulos, talvez. Mas não poderia ser os discípulos, porque esse homem, ao voltar do tanque, ele não encontra Jesus. E se ele tivesse com discípulos, os discípulos saberiam onde Jesus estava. Então, certamente, alguém da família, algum colega, ou talvez ele foi se debatendo, pode ter sido difícil, pode ter sido um grande desafio, mas o fato é, ele foi, lavou-se e voltou vendo. Essa é a história. E a Bíblia fala que, assim que ele volta vendo, começa a haver algumas controvérsias a respeito da cura desse homem. Primeiro, os vizinhos que dantes conheciam de vista aquele homem, como o texto fala no versículo 8, começaram a perguntar entre si: não é este aquele homem que estava sentado pedindo esmola? Não é este aquele cego que nós conhecíamos? E aí alguém falava assim: não é ele, mas se parece com ele. E aí eles começaram a discutir a identidade dele, se era realmente o cego ou se era alguém parecido com ele, que havia sido que não havia sido curado, mas como ele se parecia que ele estava curado, de fato, ele não havia sido curado, era só alguém que parecia com ele. Então, essa confusão gerou algumas discussões. E eles perguntaram: você é aquele cego? Sim, sou eu. E ele precisou, então, meio que brigar pela defesa da sua própria identidade, dizendo: olha, gente, vamos acabar com essa dúvida, aquele cego sou eu. Eu era cego, mas eu fui curado por Jesus. E eles perguntaram, então: como foi que você passou a ver sendo cego? Porque ninguém nunca tinha ouvido falar que um cego tivesse sido curado. Então ele falou o seguinte: o homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos, colocou isso nos meus olhos, e ele disse: vai e lave no tanque de Siloé. Eu fui, lavei e estou vendo. E aí eles perguntaram assim: onde está ele? Essa pergunta é muito interessante. Por que eles perguntaram isso? Onde está ele? Eu não sei exatamente por que eles perguntaram. Pode ser porque eles quisessem receber algum outro tipo de cura dele. Pode ser porque eles quisessem implicar com ele em relação à cura, porque essa cura aconteceu num dia de sábado. Seja qual for o motivo, eles quiseram saber onde estava Jesus. E o homem disse que não sabia, porque quando ele foi ordenado a ir ao tanque de Siloé, ele era cego. Quando ele voltou vendo, ele não tinha como saber quem era Jesus, porque ele ainda não tinha visto Jesus pessoalmente. Ele tinha ouvido a voz de Jesus, ele tinha sido tocado por Jesus, mas os olhos dele ainda estavam cegos, estavam fechados. Mas agora não, agora ele tinha sido curado, ele estava vendo, ele havia voltado de lá, haviam pessoas que já estavam identificando aquele homem como o homem cego que havia sido curado, mas ele não sabia quem era Jesus, porque ele ainda não tinha visto Jesus. E aí, a Bíblia fala no versículo 13, e aí começa a controvérsia. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Eles o levaram aos fariseus. E aí
a Bíblia fala, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Essa declaração é muito estratégica, é muito propícia, porque a cura que aconteceu, a cura da cegueira desse homem aconteceu no sábado, e isso era extremamente problemático para os judeus. Os judeus levavam o sábado tão a sério que eles chegavam a não querer nem sequer defender o próprio país, nem sequer defender a própria casa deles de um assalto, de uma invasão inimiga no dia de sábado, porque eles tinham medo de pecar contra Deus em relação à guarda do sábado. E aí eles precisaram baixar leis e até ameaçar os soldados judeus para eles se prontificarem a servir no sábado e defender as muralhas, porque muitos inimigos perceberam que o dia mais vulnerável dos judeus era o dia do sábado. Eles levavam o sábado muito a sério. E o texto fala, o sábado foi o dia em que Jesus curou. Então os fariseus, por sua vez, perguntaram ao cego, perguntaram como chegar a ver, ao que lhe respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Agora ele já fala de Jesus. Jesus não é de Deus, não pode ser de Deus, porque ele não guarda o sábado. Mas os outros que ouviam os fariseus dizerem isso, falavam o seguinte, como esse homem pecador pode fazer tamanhos sinais se ele não é de Deus? Se ele é pecador, como é que ele pode fazer tamanhos sinais? Então, a Bíblia fala que, diante dessa situação, havia dissensão entre eles. Ele não é de Deus porque não guarda o sábado, mas se ele não é de Deus e é pecador, como ele pode fazer sinais tão grandes como esse? Então, eles não conseguiram fechar essa questão. E aí, de novo, de acordo com o texto, no versículo 17, perguntaram o cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? O homem sem medo, sem titubear, sem duvidar, ele disse, é um profeta. Ele é profeta. Porque para eles, para um homem fazer algo tão grandioso como esse, ele não podia ser um homem comum, ele tinha que ser profeta, ele tinha que ser um dos profetas do Velho Testamento, ele tinha que ter aquela envergadura espiritual que os profetas tinham para ele receber de Deus habilidade para curar, para fazer sinais como esse. E aí, não acreditaram os judeus que aquele homem fora cego. E agora ele estava vendo. E a Bíblia fala que por isso eles tiveram que chamar os pais desse cego. Chamaram os pais do cego. Os pais vieram e falaram, esse moço é seu filho? É nosso filho. Ele nasceu cego? Sim, nasceu cego. Como agora ele pode ver? E ele falou, olha, ele é nosso filho, é verdade que ele é nosso filho, é verdade que ele nasceu cego, mas nós não sabemos como ele pode ver. Agora, ele tem idade, ele é adulto, pergunte a ele. Ele é hábil, ele está habilitado para responder qualquer pergunta a vocês. Mas João acrescenta o seguinte, no versículo 22, os pais desse homem disseram isso porque eles temiam as autoridades, porque as autoridades da sinagoga haviam dito que quem declarasse que Jesus era profeta, ou que cresce que Jesus fosse Deus, essa pessoa seria expulsa da sinagoga. Então, esse homem, esses pais que eram judeus, não tinham para onde ir, eles valorizavam a religião judaica, eles não queriam perder esse vínculo com a sinagoga, e por isso eles não tiveram coragem de dizer, olha, Jesus é Deus, Jesus é um profeta, Jesus é um enviado de Deus, o Messias, e por isso ele curou meu filho. Eles falaram, olha, pergunta para ele se é problema dele, ele já é adulto, resolvem com ele. E aí, por isso, é que eles disseram isso, conforme o texto diz. Ele tem idade, pergunte a ele. Então chamaram pela segunda vez o homem. Versículo 24 diz isso. O homem que fora cego lhe disseram, dai glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Isso foi o que as autoridades disseram ao homem que era cego. Dai glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. O versículo 25 é muito, muito rico, muito interessante. Ele diz assim, olha, retrucou ele, se é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu era cego
e agora eu vejo. Essa declaração foi realmente surpreendente, chocante, foi algo que bombardeou a consciência daqueles fariseus que não estavam conseguindo engolir o fato de um homem supostamente pecador ter feito um milagre tão grande quanto esse. E aí ele fala, eu era cego e agora eu vejo. Eles, então, logo em seguida, emendaram essa resposta do cego com uma pergunta, dizendo assim, como, pois, o que ele te fez? Como ele te abriu os olhos? E ele falou o seguinte, eu já vos disse, eu já disse a vocês, e vocês não entendestes. Por que quereis ouvir novamente? Vocês, porventura, querem ser discípulos dele também? E quando eles responderam isso, quando ele respondeu isso, o texto fala o seguinte, que eles ficaram injuriados, e eles disseram, discípulo dele és tu. Devolveram de novo o problema para o cego, discípulo dele és tu. Mas nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos quem é. Então respondeu o homem, nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é e contudo me abriu os olhos. Ou seja, vocês que são a elite religiosa, que tem todo o conhecimento da lei, da história, das manifestações de Deus no Velho Testamento, vocês que são os intérpretes dos oráculos de Deus para a nação, não sabem quem esse homem é? Como eu vou saber quem ele é? Essa é a lógica desse cego. E ele fala assim, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas aí, diante disso, os judeus, não podendo vencer o argumento desse homem, eles disseram, eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Essa declaração deles, tu és nascido todo em pecado, mostra algo muito, muito rico também nessa história. A primeira delas é que eles criam que a cegueira desse homem era em consequência de pecado. E eles estavam dizendo o seguinte, olha, nós não nascemos cegos, então nós não somos pecadores como você que nasceu cego. Você nasceu todo em pecado e isso faz com que você seja inferior a nós. E uma vez que você nasceu todo em pecado, você não tem autoridade para nos ensinar, nós que somos intérpretes da lei, que somos intérpretes dos oráculos de Deus. Essa postura deles de arrogância, de soberba, de orgulho, fica manifesta, fica evidente quando eles fazem esse tipo de declaração, mostrando que havia uma segregação, havia um distanciamento entre aqueles que eram elite religiosa e aquele que era um moribundo, um cego de nascença, uma pessoa marginalizada, rejeitada da sociedade. Então, esse distanciamento existia, é visível no texto, e o texto fala que Jesus, ouvindo essa notícia de que eles o tinham expulsado da sinagoga, o encontrou e lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? E ele perguntou, quem és, Senhor, para que eu creia nele? Respondeu, já o tens visto e é o que fala contigo. Até então, esse homem não tinha visto Jesus com seus próprios olhos, ele tinha ouvido Jesus. Mas agora ele pergunta, quem é, Senhor, para que eu creia? E ele falou, você já o tem visto e é o que fala contigo. Ou seja, sou eu que você está vendo nesse momento. E ele, então, João registra que esse homem declarou, creio, Senhor, e o adorou. Adoração, nesse texto, é uma declaração de que João reconhecia que Jesus era Deus e que esse judeu cego que havia sido curado estava reconhecendo que Jesus era Deus quando ele pratica esse ato de adoração, de se prostrar e adorar um homem que os judeus consideravam um pecador. Então, quando esse homem se prostra e adora Jesus, ele está dizendo, eu creio que tu és Deus, que tu és o Filho de Deus. E João registra isso, autenticando, validando esse fato de que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, e por isso essa história fica registrada aí. Bom, quando a história começa a terminar, Jesus prosseguiu, quando ele diz assim, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que
a fim de que os que veem vejam, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então, sobre o que essa história é exatamente? Nós passamos pelo capítulo inteiro e agora nós vamos começar a terminar com aquelas 3 abordagens principais. Qual é a conexão com o Velho Testamento? A primeira conexão que a gente pode ver é justamente essa, da ideia de que havia consequências do pecado sobre o filho, sobre a descendência. A Bíblia não nega esse fato, mas nesse caso específico não existe uma declaração específica. Mas uma conexão mais próxima que nós encontramos no Velho Testamento é com o milagre de Naamã, que é registrado em Reis, no capítulo 5. Você pode depois conferir essa história. A Bíblia fala que Naamã veio ao profeta Eliseu, 2 Reis, capítulo 5. Ele veio ao profeta Eliseu e, ao chegar no profeta Eliseu, Eliseu, então, ordena que ele vá ao Rio Jordão e se lave e mergulhe 7 vezes, e, ao fazer isso, ele seria curado. Essa declaração de ir e se lavar, que foi algo que soou de forma desonrosa para aquele homem que era um alto general do exército assírio, um homem de prestígio, um homem nobre, um homem com muitas riquezas e etc., com muita pompa, né, com muita influência no país dele. Então, esse homem muito poderoso vem ao profeta com presente, com ouro, com prata, com vestidos, com todos os bens que ele podia dar de oferta e de presente para o profeta. O profeta nem sequer o recebe na sua casa e já dá uma ordem dizendo: vai e lava no tanque. Isso soou para ele de uma forma humilhante, de uma forma desonrosa, e esse homem de imediato se recusou a aceitar a ordem de um profeta que ele nem conhecia quem era, e precisou da ajuda do intermédio dos seus funcionários, dos seus servos, para que ele entendesse a importância de obedecer à voz do profeta e então ser curado. Ele foi, se lavou e a Bíblia fala que ele foi curado. Então, quem fez isso? Um profeta do Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, você tem Jesus. Jesus dá uma ordem para o homem. Jesus não cura. Ele podia curar, ele podia repreender a cegueira, ele podia construir um olho novo para aquele homem, mas ele não fez isso. Ele colocou lodo nos seus olhos e falou: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, a conexão é muito próxima. E João certamente se vale de um exemplo forte como esse, de uma história que tinha valor para os judeus naquele contexto, quando ele seleciona esse evento, esse milagre, para colocar aqui. Não é à toa que, quando perguntaram para aquele homem: o que você diz a respeito deste, visto que lhe abriu os olhos? Ele falou que é profeta. Porque lá no passado, um profeta tinha feito algo semelhante e Deus o atendeu. Então, Jesus fez e atendeu, Deus o atendeu. Certamente, no mínimo, esse homem é profeta. Isso aí fica evidente. Agora, uma outra coisa que a gente pode ver nessa história é o confronto com a religião judaica. O que está sendo evidentemente confrontado nessa história? Todos estão vendo que o maior confronto aqui é com a incapacidade dos judeus de enxergar em Jesus o Messias. Eles não podiam ver em Jesus o Messias. Então, você começa a perceber que o milagre começa a perder um pouco o seu peso e a gente começa a caminhar em direção a uma significação maior do evento. E a significação é justamente o fato de que a maior cegueira ali não era física, mas era espiritual. A maior cegueira não era a dos olhos, era do coração. Era a cegueira em relação a Deus. E a Bíblia fala, então, que depois que Jesus encontra com esse homem e fala: você crê que no Filho de Deus? E ele falou: quem é, Senhor, para que eu creia? E ele falou: você já o tem visto, já o conhece. É este que fala contigo. Ele prostra e adora. E aí Jesus declara o seguinte: olha, eu vim a este mundo para que os que não veem, vejam, mas os que veem se tornem cegos. E quando Jesus faz essa declaração, alguns dos fariseus perguntaram para Jesus o seguinte, estavam perto dele, perguntaram: acaso nós também somos cegos?
aí a resposta de Jesus é a chave para entender esse texto. Jesus diz o seguinte: olha, se fossem cegos, se vocês realmente fossem cegos, como este homem aqui era, se vocês realmente fossem cegos, não teríeis pecado algum. Vocês estariam livres de pecado. Eu poderia dizer sobre vocês, nem este nem aquele pecou, para que esse fosse cego. Na verdade, não teriam pecado nenhum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então, Jesus está declarando o seguinte: olha, quando você declara que vê, que você é capaz de ver as coisas de Deus, você é capaz de interpretar as coisas de Deus, você é capaz de representar Deus, mas ainda está cego, isso faz você culpado daquilo que você está declarando. Bom, essa declaração é muito pesada. Eu tenho aqui um registro que eu quero mostrar para você. Jesus diz o seguinte, que ele veio para julgamento. Ele fala: eu vim a este mundo para que aqueles que não veem possam ver, e aqueles que veem, ou que afirmam que veem, possam ficar cegos. Na verdade, Jesus é um divisor de águas, é um divisor de história. Diante de Jesus, aquele que diz que vê se torna cego. Aquilo que Paulo falou em 1 Coríntios, quando ele fala que ele confunde em loucura a sabedoria dos sábios. A pessoa sabe tanto, mas diante de verdades espirituais, ela está cega, ela não pode ver. Diante de verdades que ultrapassam a capacidade intelectual, qualquer homem, por mais inteligente que seja, ele está cego, porque para você enxergar coisas espirituais como essa, você precisa ter fé. Você não precisa necessariamente ter um intelecto impressionante. Você precisa de fé. E a fé é um dom de Deus. A fé não pode ser adquirida intelectualmente, nos livros, nem mesmo lendo a Bíblia necessariamente, você vai adquirir fé por si mesmo, porque a fé é um dom de Deus. João, quando fala a respeito de nascer de novo, ele fala o seguinte: aqueles que nasceram de Deus, eles não nasceram do homem, eles não nasceram da vontade nem da vontade do homem, nem nasceram da carne, ou seja, eles não foram gerados, um filho de crente, um filho daquele que crê, não é crente automaticamente, não é do sangue, não é porque você é filho de alguém que você herda isso, não é da vontade da carne, mas é de Deus. Ou seja, o nascimento espiritual, o novo nascimento, a fé em Jesus, ela é fruto de uma ação de Deus. É Deus que produz em nós a fé. É Deus que produz no nosso coração a condição de crer. Pensa na forma como você se converteu. Talvez você nasceu numa igreja e você não tem uma história assim específica para contar do dia em que você saiu das trevas para a luz, porque você sempre esteve na luz, talvez. Mas pode ser que houve um tempo em que você realmente viu a luz de Deus por meio de uma ação do Espírito Santo na sua vida. Mas aquelas pessoas que tiveram uma experiência clara de conversão, certamente elas viram que, enquanto elas não creram, enquanto elas não se aproximaram da luz, elas eram resistentes, elas eram contrárias, elas negavam a fé, elas negavam Jesus, elas resistiam à religião, mas um dia elas simplesmente passaram a entender, elas simplesmente creram, e isso trouxe realmente o entendimento que elas precisavam para receber Jesus em seu coração. É disso que Jesus está falando. Olha, eu vim a este mundo para que os que não veem possam ver, e os que declaram que veem, os que têm boa vista, se tornem cegos. Aqueles religiosos que são detentores da verdade, que são defensores dos oráculos de Deus, que interpretam as leis de Deus e que acham que sabem tudo sobre Deus, na verdade estão cegos em relação ao propósito de Deus, em relação à revelação de Deus que foi manifesta no Cristo encarnado que esteve entre eles e que pisou essa terra, que morreu e ressuscitou e que está hoje à destra de Deus. Então, percebe-se sobre os líderes religiosos estabelecidos, o que Jesus está dizendo. Eles são os únicos que são cegos. Era isso que Jesus está dizendo. Eles nasceram cegos, nasceram da cegueira espiritual. Em Jesus, Deus lhes ofereceu luz e visão. Se eles fossem realmente cegos, eles ficariam sem culpa. É isso que Jesus diz.
Sua culpa reside no fato de que eles afirmam ver quando não veem coisa alguma. Eles estão afirmando que veem, mas não veem coisa nenhuma. O conflito entre a comunidade judaica, essa comunidade joanina que João representa, e os líderes da sinagoga judaica foi muito, muito intenso. Tinha a ver com a resposta que eles tinham que dar a Jesus como luz do mundo. Eles não foram capazes de reconhecer Jesus como luz do mundo. O que João está dizendo aqui é muito simples de entender. Ele está dizendo o seguinte, olha, se os tradicionalistas judeus não pudessem sair do passado e andar na luz que Jesus veio dar, com essa atitude, eles estavam escolhendo viver na escuridão para se esconder na segurança da religião de ontem. Eles estavam presos no tradicionalismo, estavam presos nas crenças passadas, estavam seguros de que eles eram capazes de ver tudo, quando, na verdade, eles eram cegos. Isso é o que João afirmou, e o que ele quer mostrar para nós é o seguinte, que a atitude deles é fazer da mente fechada uma virtude. Para ele, isso era um pecado capital. Fazer dessa mente fechada, desse encaixotamento religioso, a revelação de Deus para aqueles dias. E Jesus veio justamente para quebrar isso, para mostrar que a coisa era muito mais ampla do que eles eram capazes de ver. Embora, infelizmente, eles estavam sendo fiéis àquilo que eles haviam recebido, mas eles realmente estavam sendo fiéis à letra, sem um entendimento, sem uma revelação clara. Isso é pretender ver, quando, na verdade, ainda se está cego. Isso é agir como se a verdade de Deus tivesse sido ou poderia ser capturada nas formas religiosas do passado. Isso é recusar-se a entrar na nova vida oferecida, a nova consciência que convida o mundo a uma nova e ilimitada compreensão do que é a vida. É isso que Jesus está chamando. Isso é recusar-se a ultrapassar os limites humanos nessa consciência universal que Jesus abre para que todos vejam e entrem e venham participar de uma nova vida em Jesus. É por isso que é necessário, conforme João disse, entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É por isso que Jesus pôde afirmar que ele é a própria porta para a eternidade, o único caminho para Deus. Jesus é o totalmente humano e totalmente Deus. É aquele que oferece o único caminho de volta para Deus. Então, gente, diante dessas verdades todas, Jesus, ao introduzir essa história do cego, estava, na verdade, muito mais intencionado em apenas curar esse cego, ele estava muito mais intencionado em revelar a cegueira maior da nação, a cegueira que aquele pobre homem estava representando. A sua cegueira física era um retrato visível da cegueira espiritual da nação toda. Você vai ver que Pedro era de Cesareia, dessa região, e ele próprio se converteu em etapas. A cegueira de Pedro foi se abrindo, foi se desenvolvendo, e chegou um ponto que ele pôde ver. A cura dele foi um processo. Da mesma maneira, embora ele não fosse cego fisicamente, ele era um cego espiritualmente, mas ele passou a ver. E ao ver, ele deixou tudo, as redes, deixou a velha vida e deu a sua vida por Jesus. Agora, qual é o consolo que nós recebemos nessa história para nós terminarmos? O consolo está no início dessa história. Quando você percebe a postura de Jesus completamente diferente da postura judaica e diferente da postura religiosa, das crenças religiosas daquele tempo. Ao ver um homem sofrendo, eles logo procuravam uma razão para o seu sofrimento no próprio comportamento do homem, dizendo, olha, esse homem está sofrendo porque ele fez alguma coisa para merecer. Esse homem é fruto dos seus próprios pecados ou fruto dos pecados do seu pai. É muito comum você ouvir esse tipo de declaração, por exemplo, em relação àqueles que creem na reencarnação. O pessoal diz o seguinte, olha, o que essa pessoa está passando é fruto daquilo que ele fez de mal na outra vida e agora ele está pagando nessa vida. Esse é um entendimento errado da história, é um entendimento errado da constituição humana.
A Bíblia fala, o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E então encerra a história. O homem vai ter que ser julgado diante de Deus. Não há possibilidade dele reencarnar. Há possibilidade dele nascer de novo. Nascer de novo em Cristo Jesus é um nascimento espiritual. Você continua com a mesma aparência, mas com um novo coração. Essa é a proposta do Evangelho. Porém, muitas pessoas, secularmente falando, muitas pessoas do mundo secular, muitas religiões, como essa que eu mencionei, que defende a reencarnação, mas também até muitos crentes julgam o sofrimento das pessoas com base em alguma culpa que ela supostamente tem. E isso acaba acarretando peso sobre a pessoa, porque todos nós sabemos que somos pecadores, todos nós sabemos que merecemos até mesmo o inferno como sentença final para a nossa existência. Não existe mérito nenhum em nós que possa receber qualquer benefício da parte de Deus. Mas a grande questão é que quando Deus se aproxima de um pecador que está cheio de culpa, que está cheio de merecimentos pelos seus atos pecaminosos, você vai receber da parte de Jesus uma postura muito mais amorosa e misericordiosa. O que Jesus fala é que nem este pecou, nem o seu pai, mas isto é para que se manifeste nele as obras de Deus. Você vai ver em Jesus, na declaração de Jesus, um ato de misericórdia. E aqui está o consolo de Deus para nós. Qualquer pecador, qualquer pessoa que esteja sofrendo em qualquer medida de sofrimento que seja, sempre que se aproximar de Deus, vai receber de Deus misericórdia. Misericórdia é o ato de Deus de colocar o seu próprio coração na miséria daquele que está sofrendo tal situação. Então, esse é o consolo de Deus para aquele cego, este foi o consolo de Deus para aqueles discípulos, este é o consolo de Deus para nós. Se nós estivermos debaixo de qualquer jugo, de qualquer sofrimento, encontraremos em Deus, sempre encontraremos em Deus misericórdia. Deus sempre se manifestará como um Deus misericordioso para nos tirar daquilo que nos afasta dele, daquilo que nos priva de ver as maravilhas e as obras que ele tem para nós. Então, que Deus te abençoe, que Deus nos ajude a caminhar vitoriosamente, em triunfo, na luz que ele tem nos dado por meio dessa palavra. Meu desejo é que você continue crescendo no Senhor, continue desfrutando do melhor de Deus e vivendo os sonhos que Deus tem para a sua vida, mas sempre na luz que Deus lhe oferece, na luz que Deus lhe dá por meio de Cristo Jesus. Ele é a luz do mundo. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Aquele que está em mim jamais andará em trevas. É essa luz que os judeus religiosos daquele tempo não puderam ver, mas que você pode ver ou pôde ver, e você pode desfrutar dessa luz nesse tempo. Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Então, se junte aí com a sua família, se junte com seus discípulos, se você puder. Não sei onde você está nesse momento. Talvez você está dirigindo seu carro, talvez você esteja no seu trabalho, mas se for possível, se junte aí, feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças, te louvamos pela oportunidade de podermos transmitir essa palavra daqui dos Estados Unidos para abençoar os nossos irmãos aí no Brasil. Pedimos a Deus que o Senhor possa aplicar ao coração de cada um aquilo que cada um precisa entender a respeito desse milagre. Ó Deus querido, percebendo que há consolo da parte do Senhor para nós, assim como houve da parte do Senhor para aquele cego que estava precisando desse milagre. Ó Deus, eu não sei, ó Deus, qual é a real necessidade de cada um, mas eu oro especificamente, Deus, para que a luz do Evangelho, da glória de Deus, possa iluminar os olhos daqueles que estão na escuridão e que possa haver salvação nessa casa, possa haver libertação, transformação, possa haver mudança na realidade, Senhor, que esse homem, que essa mulher está vivendo. Eu entrego a Deus a vida de cada um nas tuas mãos, te agradeço pelos pastores que estão aí no Brasil, pelos líderes, ó Deus, pela equipe que está transmitindo, Senhor, aí do Brasil para os outros canais. Pedimos a Deus que o Senhor continue abençoando toda essa equipe, abençoando os pastores, os líderes, ó Deus, também, de célula, os discipuladores, que a tua bênção esteja sobre eles nesse tempo, ó Deus, difícil que estamos passando. E oramos, Deus querido, para que o Senhor nos dê força e estratégia para sairmos dessa situação muito melhores do que entramos nela,
sairmos com frutos, sairmos, ó Deus, glorificando o teu nome e trazendo conosco os frutos, ó Deus, que o Senhor nos permitiu gerar nesse tempo de aflição e de desafio. Nós oramos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, uma semana de vitória e até a próxima terça-feira, quando vamos falar do 7º sinal no Evangelho de João. Fique na paz. Deus abençoe.